e bendizendo o santo nome do Senhor. Eu estou meio sem voz. Na época da Covid, eu peguei Covid 2 vezes. E ficou sequela. Né? Teve vezes que eu pensei que eu não ia conseguir falar mais. Né? E sempre a voz some, e a gente tem alguns cuidados, mas só começar a pregar, essa rouquidão vai embora. Irmãos, hoje nós viemos aqui pregar para um grupo de jovens. Hoje, domingo, culto da família, e eu costumo dizer, jovem, né, todos nós somos. Né, tem jovens que ainda não casaram e tem jovens que são casados. Mas o interessante é que a mensagem da palavra que Deus colocou no meu coração, eu acredito que vai ser de muita edificação para essa igreja. O interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Daniel, ele foi um dos jovens que foi levado cativos para a terra da Babilônia. O interessante é que Jerusalém, naquela ocasião, havia sido conquistada pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que esses jovens judeus, eles foram levados cativos para a Babilônia. O interessante é que, quando se fala de Babilônia, se fala de idolatria, se fala de estar longe de casa. E Daniel, ele estava dessa forma, ele estava fora da sua pátria. Ele não estava no convívio da sua família. O interessante é que ele estava longe da sua terra, ele estava longe do templo, porque um bom judeu, ele tinha o conhecimento e o ensinamento de sempre estar servindo no templo. E Daniel e seus companheiros estavam longe do templo. O interessante, irmãos, que se você observar, eles estavam vivendo uma cultura pagã. Eles estavam dentro de uma pátria que não era a sua pátria. Eles estavam cercados por idolatria e eles estavam aprisionados. E o interessante é que, como não bastasse eles estarem ali presos, eles queriam ainda mudar a identidade daqueles jovens que cativos estavam ali na Babilônia. O interessante, irmãos, que quando eu olho para esta palavra, eu vejo que a Babilônia conseguiu tirar Daniel de Jerusalém. Mas o interessante é que a Babilônia não conseguiu tirar Jerusalém de dentro de Daniel. O interessante é que nesta noite nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui num culto voltado para a juventude. E o interessante é que nesse momento eu quero dirigir esta palavra para você, jovem, que está aqui nesta noite. Porque Deus lhe outorgou a oportunidade para que você esteja aqui nesta noite na presença de Deus. O interessante é que o jovem ele pode estudar numa escola onde ninguém serve a Deus. A juventude ele pode trabalhar em um ambiente onde ninguém teme ao Senhor. Ele pode viver em uma sociedade cheia de valores ao contrário à palavra de Deus. Mas o ambiente não precisa entrar dentro de você, porque você está na presença de Deus. Você serve um Deus verdadeiro
que te chamou, te capacitou, te escolheu, te colocou aqui nesta noite para que você seja diferente nessa sociedade em que nós vivemos nos dias atuais. O interessante é que Daniel capítulo 1, versículo 6 e o 7, a Bíblia diz, irmãos, que a primeira coisa que o rei fez com aquela juventude foi mudar o nome daqueles jovens. A Bíblia diz que o rei muda o nome deles, e Daniel recebe o nome de Beltesazar. Isso não foi simplesmente uma mudança de nome. Irmãos, o interessante é que era uma tentativa de apagar a sua identidade. Os dias atuais não é diferente. Ser crente hoje, aleluia, é sinônimo de chacota. Muita gente olha para nós e diz, é fanático, é utopia, lá vai para a igreja, olha lá, é crente. Por quê? Porque perto de crente ninguém quer ficar. Aleluia, se você trabalha dentro de uma grande empresa, aleluia, as pessoas, elas combinam no fim de semana de estar num ambiente festivo, convida todo mundo, mas você, ele não convida. Por quê? Porque você é crente. Porque você é diferente, você fala diferente, você age diferente, você se veste diferente, você tem um brilho diferente, porque dentro de você tem a presença do Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Pastor, por que só fala que o crente é diferente? Porque quando eu não era crente, eu era drogado, e eu às vezes estava na calçada, aleluia, abandonado por tudo e por todos. Quem aparecia? Os crentes. Aparecia com folheto evangelizando, falando de um tal Jesus. E quando eu olhava para os crentes, eu não conseguia olhar para o rosto deles. Por quê? Porque eles tinham um brilho diferente. E eu falava comigo mesmo, um dia eu quero ser igual. Eles falam diferente, o corte de cabelo é diferente, o sorriso é diferente, eles têm uma coisa diferente. Eu não sabia o que era, mas o crente é diferente. Hoje eu sei que o crente, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. E o interessante, por isso que ele tentou apagar a identidade deles. Por quê? Porque eram diferentes. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que a Babilônia queria dizer, você não é mais o que você era. A Bíblia diz que o Deus de Daniel sabia quem ele era, porque a Bíblia diz que Deus não olha a aparência. O homem sim, ele olha para você e diz, você não tem, você não pode, você não é. Mas Deus, quando olha, ele não olha o estereótipo, ele vê que você tem potencial, ele sabe que você tem chamada, ele sabe que nesta noite você está aqui porque você é diferente, e Deus sabe quem você é. O interessante que eu vejo aqui, jovem, mas esse jovem conhecia a sua identidade. Eles não precisavam da aprovação da Babilônia. O interessante, irmãos, que eu vejo que esses jovens, eles sabiam que eles não tinham que ser igual a todos. Eles eram diferentes, eles tinham um propósito. Aleluia, eles viam que todo mundo fazia. Peraí, estou na Babilônia, estou longe da minha pátria, pastor não me vê, igreja não me vê, meu líder não me vê. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Daniel, ele colocou no seu coração propósito de não se contaminar. Porque hoje, ser crente e jovem é careta. Seguir os princípios da palavra, isso é coisa do passado.
Crente tem que ser redondo, não quadrado. Quadrado não se encaixa em qualquer lugar. É o ditado que o mundo diz. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é 12 por 12 por 12 por 12. Crente redondo não chega lá. Mas quem tem propósito, ele sabe quem chamou, ele sabe quem o escolheu, ele sabe o caminho que ele está trilhando, porque ele tem propósito com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles observam, porque o mundo diz: ei, você não precisa ser igual a todo mundo. Eu sempre costumo dizer, o mundo hoje, você vai em alguns lugares almoçar, jantar, tem as televisão, né, os telão, aí você depara com um monte de gente com um copo na mão, esboçando uma alegria, aleluia, ingerindo algum tipo de bebida. Parece que tudo está bem, parece que é mil maravilha, mas eu costumo dizer, é uma cortina, e são pratos que o diabo está oferecendo para a juventude dos dias atuais. Ei, para que isso? Que negócio de crente? Você não precisa ser igual a todo mundo. Todo mundo faz. Por que você não pode fazer? Não tem problema, porque hoje o que está imperando hoje é o espírito, não tem problema. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Crente tem que andar com duas sacolas. Essa igreja aqui, eu falei para o pastor, uma igreja que ensina. Né? Eu vejo os pregadores que vêm aqui, como Elianai Cabral veio aqui, e muitos outros grandes ensinadores apologetas do Brasil. E crente, ele tem que ter duas sacolas. O que presta, ele põe na que tem fundo. O que não presta, ele joga na que não tem fundo, porque não presta. Uma tem que ter fundo, outra não tem que ter fundo. Então, por quê? Porque hoje as pessoas olham para você e elas dizem: ei, você precisa experimentar comigo. Foi assim, me ofereceram uma pedra de caco, pastor. É uma droga nova, muito boa, né? Você tem que experimentar. Experimentei, me tornei dependente. Uma vez que usa o crack, você não sai dele mais. O que aconteceu, pastor? Pouco tempo, 45 anos de prisão. Tinha que cumprir 19 anos em regime fechado. Saí na IPTV, no Jornal do Estado de São Paulo, porque eu andava com uma gangue de jovens, né, sem perspectiva. Aí caí no fundo do poço, porque tem muita gente dizendo: ei, sai da igreja, jovem, larga a mão disso, você tem que experimentar, larga o teu Deus, você precisa adaptar. É o que o diabo quer. Aí depois que você sai, adapta, ele te lança no fundo do poço. No fundo do poço. Sabe o que o diabo falou? E aí? Agora, a única coisa que resta é tirar a vida. Pendurei a corda na cela. Vou me matar. Aí, na hora que eu coloquei a corda no pescoço, tinha um xadrez do lado, tinha mais de 45 presos. Dormia 3 num colchão. E tinha um dos presos, tinha um radinho. E o radinho tocava um programa, era de noite, era mais ou menos 11 horas da noite. O programa chama Fim de Noite com Deus. E dentro dessa programação tocava um hino da comunidade Vila da Penha, consagração. E quando esse hino começou a tocar, eu comecei a ouvir, pendurado para me enforcar, sozinho no isolamento. E quando eu ia tirar minha vida, o hino foi tão profundo naquele momento que eu ouvi uma voz dizendo: não faça tal, porque o hino dizia: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, celebrarei a ti, ó
Deus, e aquele hino começou a trabalhar no meu coração, e eu caí de joelhos dentro daquela cela, e falei: Jesus, se tu existe, o Senhor vai mudar a minha história, a minha vida. A partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, muda a minha história. Porque se o Senhor mudar, eu vou entregar minha vida e vou pregar a tua palavra. E o interessante é que aquele dia, pastor, não só falei, eu fiz um voto. E voto, irmão, Deus gosta. E não adianta, não tem que ser voto da boca para fora, porque às vezes a gente faz voto e engana o pastor. O pastor até acredita, mas Deus, ele sonda o coração. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e a Bíblia diz que antes de você se formar no ventre da tua mãe, Deus já havia escrito o teu nome, a tua história, a tua vida no livro do corpo. Deus já conhecia quem você era, Deus já sabia que nessa noite você estaria aqui, Deus já sabia que você sairia da tua casa no dia de hoje dizendo: Deus, eu preciso de uma vitória, e Deus já estava de pé e dizendo: eu tenho vitória para a tua vida nessa noite. Aí Deus gostou, irmãos, porque eu fiquei 2 anos e 6 meses, eu tinha que ficar 19 em regime fechado. Nós somos 10 irmãos. Nenhum era crente. Meu pai era alcoólatra. Quantas vezes eu vi em velório de tio meu, parente meu, que morreu tudo na bebida. Um dia eu vi num velório aqui, eu estava contando, os parentes meus morreu na bebida, o diabo estava vencendo. Morreu na bebida, né? Esse morreu na bebida, mas de repente, não, esse partiu crente, porque Deus começou a trabalhar na família. Eu tenho primos aqui que são pastores nessa cidade, né? O Wilson e a Elaine da Quadrangular são meus primos, né? Eu tenho bastante pessoas, tem sobrinhos aqui que são crentes, porque do exato momento, pastor, que Cristo entrou na minha vida, a rua da minha casa não tinha crente. Eu fui o primeiro a levantar a mão no presídio, batizei no presídio, abri uma igreja dentro do presídio, aleluia. E quando eu saí do presídio, porque eu liderava uma gangue, aleluia, meu pai começou a convidar o pastor e os crentes para fazer culto lá em casa. Meu pai fazia bolo, café, guaraná, morávamos na rua que não tinha saída, irmãos, e as pessoas iam lá para ver se eu tinha virado crente mais. A rua inteira lá em Franca, aonde eu morava, todo mundo é crente. Por quê? Porque quando Cristo começou a entrar, as coisas começaram a mudar. Meus 10 irmãos aceitaram Jesus. Meu pai partiu para a eternidade, mas partiu crente, porque Deus, ele tem propósito e promessa na nossa vida. E na época eu não era casado, irmão, né? E eu sempre ia para a igreja, porque jovem, tem gente que pensa que jovem não quer casar. E eu ia para a igreja e eu aprendi uma coisa com os crentes. Você quer uma esposa abençoada? Ora. Ora, porque do jeito que você pedir para Deus, é o que Deus vai te dar, pastor. Mas eu não quero jovem da igreja, né? Porque tem gente que às vezes, em vez de orar para Deus preparar um Isaac, não, pastor, eu quero um gatinho, né? Lá de fora. Cuidado, gatinho, arranha. Deus tem ovelha para tu ouvir, não, mas é que não a jovem uma vez, pastor. Chegou, pastor, eu quero um esposo, e eu conheci um fulano tal, né, ele é um pão. Mas aí o pastor falou, mas tem tanto jovem cheio dos... Não, pastor, quero um pão. Casou com o pão. Quero algo para os olhos, pastor. Casou com esse jovem. O que aconteceu? O jovem começou a bater nela.
Um dia ela chegou com o olho roxo, chorando: pastor, meu marido está me batendo. O que eu faço, pastor? Sabe o que o pastor olhou para ela e falou: mas você queria algo para os olhos. Por quê? Porque não orou. Deus tem o melhor, tem que orar. Na época que eu converti, tinha muito testemunho, era a época do testemunho. Né? Tinha testemunho de ex-pai de santo, testemunho de... E eu ficava ouvindo testemunho o dia inteiro, porque eu era ex-presidiário, e eu ouvia os testemunhos, e aquilo me... E aí, eu vi um missionário Jarbas, que era bandido, ele era negro, e ele orava, e tinha uma jovem que era modelo. E ele, quando ele entrou na igreja, bateu o olho e falou: eu vou casar com essa jovem. Tem muita gente que falou: coitadinho de você, Jarbas. Saiu do crime, veio para... Não, eu vou orar. Deus falou que ela é minha esposa, e começou a orar. E ele casou com essa jovem. E eles viajaram quase que o mundo todo pregando a palavra de Deus. E quando eu saí do presídio, eu ia na igreja e eu ficava, né, orando. Eu nunca fui namoradão, mas orava. E eu sempre falava: Deus, eu quero uma esposa que prega, uma esposa que ora, uma esposa que vai acompanhar o meu chamado, porque depende com quem você casar. Nem no culto você vai poder ir, porque vai te impedir. É por isso que o jovem tem que orar. A igreja não é um clube social para a gente ver alguém que há muito tempo a gente não via. Deus não te trouxe aqui para cantar, aleluia, para ler a Bíblia, voltar para a tua casa, para o teu trabalho e amanhã dizer: o culto estava bom, o pregador pregou bem. Não, Deus te chamou porque Ele tem propósito. Deus, Ele te escolheu porque você tem chamada, e Deus vai te usar aqui na terra para pregar o Evangelho. Tem muita gente que pensa que é só vir. Não, irmão, Deus não chama ninguém para ficar no banco. Deus chama crente para ser diferente na terra e fazer a sua vontade. E o interessante é que a palavra está falando de quem? Daniel na Babilônia. Irmãos, aqui em casa nós temos um problema sério. Edificaram um altar, aleluia, para Deus pagão. E nós temos um propósito, né? Tem peregrino de todo lugar para adorar um Deus que nada pode fazer, mas essa igreja tem um Deus que opera aqui, tem um Deus que cura aqui, tem um Deus que batiza com o Espírito Santo, tem um Deus que enquanto você está aqui, Ele está visitando a tua casa, enquanto você glorifica, Ele está salvando a tua casa nessa noite. Mas para as coisas acontecerem, porque o jovem tem escola, tem faculdade, tem tanta coisa, o inimigo está oferecendo sempre o quê? Prato. Eu sempre falo, o paralítico quando subia que ele estava na porta do templo, pedia esmola, quando Pedro e João subiam para a oração, ele estendia o prato porque ele queria moedas, esmola. E muitas das vezes o diabo, ele coloca um prato na nossa mão, e ele diz assim: você estende o prato, e dentro desse prato vai cair o quê? Moeda, esmola. E Deus não tem moeda e nem esmola para a sua igreja. A Bíblia diz que Deus, Ele tem a chave que abre as janelas do céu. Quando se fala de prato, se fala de viver do passado. Quando se fala de prato, se fala de tristeza. Quando se fala de pratos, se fala de pratos que o inimigo, muitas das vezes, oferece, que nem eu falei, é uma cortina. Mas parece tão bonito, mas quando você atravessa, se torna trevas. Tem muita gente que abraçou o prato, que conheceu a presença do Espírito Santo, mas hoje não tem força para voltar para a presença de Deus.
E esse culto nessa noite tem um mistério de Deus para essa juventude. Porque não vai ficar em 25 jovens. O que Deus vai fazer nessa cidade é algo que muita gente vai ficar espantado. Porque Deus, ele vai trazer um vento de grande avivamento para essa cidade, através da juventude desta igreja. Porque eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, tem jovem que está sentado ali, que o coração está queimando, mas muitas vezes olha para dentro de si e diz: Deus, eu não posso, porque eu sou pequeno. Mas Deus está dizendo: eu não procuro os grandes desta terra, eu capacito aquele que eu chamo para a minha obra. Mas para Deus fazer, eu tenho que ter identidade de quem eu sou. Porque tudo que a Babilônia queria fazer é tirar a identidade dos jovens. Agora você não é mais quem você era, seu nome é um outro nome. Mas o interessante, irmãos, que Daniel olha e ele diz: eles podem até mudar meu nome, mas o que tem dentro de mim ninguém pode mudar. Eu sou filho do Deus vivo, que criou os céus e terra, que está no controle da minha existência. E aí, Daniel, ele diz assim: não vou mudar. Por quê? Porque quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, quem me capacitou foi Deus. Para que Deus te chamou, Daniel? Às vezes a gente não compreende no princípio, mas no decorrer da caminhada nós vamos compreender porque Deus nos chamou, nos capacitou, nos colocou na tua presença, porque Deus vai mostrar que a obra é grande na nossa vida. Por quê? Porque você sabe quem você é. Porque você tem propósito com Deus. E você tem uma missão diante dEle. Irmão, o interessante é que Daniel, ele olha e diz: eu não vou trocar a minha identidade por aprovação. Eu não vou trocar a minha identidade por bajulação, por tapinha nas... Não, eu sou crente nato. Eu sou crente da Assembleia de Deus. Eu tenho um pastor cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma igreja a qual congrego. Eu tenho um Deus que nos visita quando nós estamos na sua presença. Eu não preciso de mais nada para preencher meu coração. Eu tenho propósito. E o interessante é que Daniel 1:8, essa é uma das frases mais poderosas do capítulo. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração. Irmãos, observe. Daniel não tomou a decisão quando a tentação chegou. Porque tem um prato, vai ser oferecido. Tentação. Mas se você tem propósito, se você tem decisão já tomada dentro de você, nenhuma tentação vai te derrubar. Eu sou jovem, mas eu sou experiente com o Deus que eu sirvo. Eu não troco a minha identidade por nada. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Irmãos, já viu o que está acontecendo nos 4 cantos da terra? A terra está sendo sacudida. Eu estou trazendo 24 ensinamentos na escola bíblica dominical, no culto de ensino, sobre o arrebatamento da igreja. Os sinais estão acontecendo. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas em total miséria. Não há mais nada para se cumprir na Bíblia Sagrada.
E nós precisamos nos posicionar, principalmente a juventude, porque Cristo olha para a juventude e diz: vós sois fortes no Senhor. E o interessante é que o pastor David Wilkerson, o dia que ele veio em Paulínia, ele falou algo interessante, porque quando ele voltou para a América, ele partiu para a eternidade. E ele falou para 1 milhão de crentes: a Assembleia de Deus no Brasil é um gigante que está adormecido. E ele falou outra coisa para centenas de milhares de ministros: a internet é um câncer que está matando muitos obreiros na face da terra. Hoje a nossa preocupação, depois que a gente sai do culto, a gente fica lá na internet só desse jeito. E a gente não tem mais aquele costume de orar. Antigamente o Espírito Santo vinha sobre os crentes, e quando ele chegava na casa dos crentes na madrugada, os crentes estavam de joelhos em pranto, chorando e dizendo: Espírito Santo, me capacita para que eu possa ser um vaso e um instrumento para pregar a tua palavra na terra. Não tínhamos YouTube, não tínhamos Instagram, não tínhamos Facebook. Quando um pregador que estava nas janelas 10x40 subia no púlpito e testemunhava a respeito da perseguição, o nosso coração queimava, aleluia. Tinha jovens que quando aceitavam Jesus, aleluia, diziam: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu entrego a minha vida à pregação do Evangelho. Eu trabalhei em Casa Branca. Tem um hospital psiquiátrico onde muitos leprosos eram internados lá. Tem um cemitério que era de leproso. Tem um assentamento ali do Sem Terra. E tem a penitenciária de Casa Branca. Eu ouvi um testemunho de uma jovem que sempre passava no hospital psiquiátrico. E ela falava para Jesus: eu quero pregar o evangelho ali. E ela falava para o pai, para a mãe, que eram crentes. E eles falavam: você está doido, menina? Que lá é um hospital de leproso. E Deus sempre levantava um vaso e falava: você tem chamada, jovem. Deus vai te enviar, vai te usar para você pregar em muitos lugares. E ela dobrava o joelho, porque o coração queimava em missões. Ela tinha um desejo de pregar o evangelho. E uma certa ocasião ela dobra o joelho e falou: Deus, a minha chamada, o meu desejo é entrar no hospital de leproso, mas meu pai e minha mãe não quer deixar. Deus, faça de mim uma leprosa. Deitou e dormiu. Acordou com o corpo cheio de lepra. Na onde foi parar? No hospital de leproso. E quando ela chega no hospital, ela entendeu aquilo que Deus tinha na sua vida, propósito. E ela começa a pregar, e muitas pessoas começaram a ser transformadas e curadas, pessoas que nunca iriam sair daquele hospital de leprosa, aleluia, de repente estavam com a sua pele restaurada, a sua enfermidade caiu por terra, ela pregou o evangelho naquele lugar, e de repente ela se deita para dormir, e no outro dia ela acorda, a sua pele estava restaurada, o Senhor tirou ela de lá, porque ela tinha a chama do Espírito Santo na vida dela. É por isso que eu digo, igreja,
É um lugar de nós sonharmos com o céu, mas é um lugar de nós resgatarmos as almas que estão perecendo. Deus, Ele manda eu dizer para essa mocidade: se prepara, porque Deus vai levantar um exército neste lugar que vai fazer a diferença. Aí eu pergunto, qual é o propósito da juventude hoje? Será que o seu coração queima? Porque meu coração até hoje queima, irmãos. 30 anos eu estou na igreja. Nunca desviei. Meu coração parece que eu aceitei Jesus ontem. Eu fico olhando uns crentes parando, desanimando. Ah, vou parar porque fulano olhou assim para mim. Ah, eu vou parar porque eu não gostei do uniforme. Ah, eu vou parar porque o pastor não... Não, irmão, para. Eu faço visita no Hospital do Câncer, eu vou lá à noite. Direto eu posso. Esses dias eu cheguei, os médicos e enfermeiros me chamaram para orar. Eles falaram assim: olha, parece que o peso está tão grande. E o interessante é que quando eu comecei a orar e eu falei sobre Ezequiel para eles, eles começaram a chorar. O peso. E quando eu entro dentro do hospital, eu entrei na UTI esses dias, pastor, tinha 22 internos na UTI. 20 pessoas morreram. Tem plantão em Passos que morre 10 pessoas num plantão. São 3 ou 4 plantão. Quem trabalha em Passos sabe. E tem muita gente que eu vou, irmãos, orar. Queria estar aqui. Queria estar glorificando. E muitas das vezes nós moramos na porta da igreja. E às vezes a gente está que nem dromedário, quer beber água uma vez por semana. Mas Deus não chamou ninguém para beber água uma vez por semana. A Bíblia diz que a fonte está jorrando e é inesgotável. Deus, Ele tem uma cachoeira do seu Espírito para ser derramado sobre a nossa vida. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu cavo, mais eu encontro. Quanto mais eu cavo, mais eu acho. Pastor, mas Deus não está fazendo o que Ele fez, aleluia, no passado. Aleluia, quem falou isso para você? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele sempre será o mesmo. Quem mudou foi eu, quem mudou foi você. Ah, pastor, mas eu sou um jovem, eu tenho um sonho. Sonha mesmo, irmão. Eu tinha sonho. Sonhava de pregar em muitos lugares, sonhava de ver milagres, e o interessante, tudo isso Deus fez. O ministério mais difícil na vida de um crente, pastor, é o da oração. Teve um dia eu estava na minha casa e o Espírito Santo veio e falou assim: ei, faz uma coisa que você nunca fez por mim. Eu falei assim: Jesus, eu prego, eu sou dizimista, eu canto, eu gravei CD, né? Eu andei demais pregando, fiquei 12 anos na itinerância. A única coisa que eu não faço, Deus, é orar muito. Eu oro meia hora, 1 hora, porque eu ouço muito Napoleão Falcão, e falou assim que obreiro que não ora 1 hora por dia está com o ministério falido. E eu peguei para mim, irmãos, e eu oro. Falei: Deus, eu oro meia hora, 1 hora, vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou orar. Eu vou para a igreja 5 horas da manhã e vou ficar lá até as 10 da noite, 17 horas de oração. E fora isso, Deus, eu vou orar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, de terça a sexta. E eu comecei toda segunda-feira a ir para a igreja. Eu sou pastor em Passo, sou pastor há 13 anos de uma igreja só, da congregação.
E eu comecei e falei, Josi, o Davi leva almoço para mim ou você, e eu vou ficar na igreja. E eu saí de casa 4h30 da manhã, escuro, e eu voltava para casa no escuro. E foi meses e meses, e um dia o pastor regional chegou, você está no Mantém. Eu falei, pastor, nem sei por que eu estou orando tanto assim, mas Deus falou e eu nunca fui de oração. E meu sogro, o senhor conheceu, o Zé Carlos, Zé Pedreiro, o senhor morava perto da casa dele, ali perto do ginásio. Meu sogro, ele era muito católico, converteu à presbiteriana, e muito crente de oração, e ele faleceu. E minha esposa fazia o curso na Santa Casa, ela sempre foi gordinha. E, de repente, um mês fazia que meu sogro tinha morrido, e ela começou a ficar magrinha, né? E a barriga ficou grande. E parecia que ela estava grávida, mas ela não estava grávida. Eu olhava e falava assim, está esquisito, né? E um dia nós fomos para a ceia e ela começou a sentir falta de ar. Eu falei, Josi, eu vou te levar no hospital. Ela falou, não, vamos na ceia, depois da ceia me leve. E tomamos ceia e ficou pior. E eu levei ela no pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro, o médico sorriu. Olhou para ela e falou, quantos meses ela está? Não, não é gravidez não, doutor. Ele já mudou o semblante. Não. Então, eu vou fazer um raio-x. Foi lá, fez um raio-x da minha esposa. Quando ele trouxe o raio-x, estava negro, pastor, não via nada dentro dela. E a gente sempre viveu da fé. Agora eu estou trabalhando porque nós estamos construindo, quero dar uma casa para essa mulher. E aí ele falou assim, eu não sei quanto dinheiro vocês têm, mas sai daqui, porque ela está ou com câncer grande, ou ela está com um tumor muito grande dentro dela. Era sexta-feira. Era quinta-feira. Na sexta-feira eu fui lá para marcar para ela fazer um ultrassom. Eu tinha a prestação do carro. E eu falei, eu vou lá e eu pago. Aí eu cheguei no ultrassom, eu estava encostado no balcão, ela do lado. Aí o médico saiu, era tarde, estava fechando a clínica. Ele encostou do lado assim, olhou para minha esposa, sorriu e falou, quantos meses ela está? Falei, não, ela não está grávida não, a gente veio aqui para fazer um exame e a gente não sabe o que ela tem, então a gente vai marcar para segunda-feira. Ele falou, não, eu vou ligar os aparelhos, nós vamos fazer o exame nela agora. Eu falei, não, ela nem preparada está para fazer exame, nós voltamos, não, vou fazer agora. E aí ligou os aparelhos, entrei na sala com ela, fizemos o exame, aí tinha a maca aqui, o banheiro era assim, ela saiu para se preparar. O médico olhou para mim e falou assim, olha, sai daqui, correndo, vai para o hospital. Não vai no SUS, senão sua esposa vai morrer. Ela está com um cisto gigante, raro, pulmão está comprimido. Todos os membros dela estão comprimidos, é por isso que ela está com essa falta de ar. Irmãos, na hora, eu sou sou pardo, meu beiço ficou branquinho. Porque quando eu aceitei Jesus, eu aceitei no presídio, pastor, e Deus usou 2 irmãs, cabelo grisalhos, até hoje elas oram por mim. Irmã Ilza, e elas profetizavam para mim, falando assim, Deus vai te dar tudo, vai te dar esposa, vai te dar filhos. Meu filho, quando ele estava para nascer, minha esposa perdeu 100% da visão e 70% da outra. E o médico falou, olha, a enfermidade passou para o feto e vai nascer sem braço, encefálico, e nós pastoreávamos uma igreja e não tinha cadeira. Os irmãos ficavam em pé. E a gente vivia pela fé. Eu tive que entregar a igreja e ir para Passos por causa do recurso, porque Fortaleza não tinha recurso. E quando minha esposa, ela foi acometida dessa enfermidade, que nós chegamos no pronto-socorro, eles internaram ela. E na cirurgia eu fui seguindo o carrinho que ela estava com o enfermeiro, até uma porta, e eu vi aquele monte de aparelho, mas daquela porta para dentro,
eu não pude entrar. Fazia um mês que meu sogro tinha morrido. Naquele momento, minha esposa entrou e eu falei assim: Deus, e a promessa? O Senhor tirou eu da juventude, me trouxe para a igreja. O Senhor prometeu uma esposa. E agora ela está entrando na sala de cirurgia. E como que ela vai voltar? Aí eu entendi por que o Espírito Santo falou: faz algo que você nunca fez. Se eu não tivesse entrado naquele propósito de oração, porque naquela situação, pastor, eu fiquei 3 horas no corredor da Santa Casa em oração. Eu andava no corredor de um lado para o outro, os médicos passavam perto de mim e falavam: está ficando doido, porque eu chorava. E eu falava: Deus, eu não posso entrar naquela sala, mas teu Espírito pode. É aquele momento que eu falei: Deus, eu já orei para tanta gente, tantas pessoas foram libertas e curadas, mas naquele momento eu olhei para mim e vi que eu não era ninguém. E eu falava com Deus: Deus, por quê? E tem uma coisa, sabe o que Deus falou para mim naquele momento? Nada. Deus ficou em silêncio. Mas o interessante, irmãos, que o diabo veio. Aí o diabo falou assim: está vendo? Quando você trabalhava lá na Petrocoque, em Cubatão, você tinha plano, você tinha assistência, você largou tudo para seguir esse Deus. Vou matar sua esposa. Vou destruir tudo que você tem. Porque tem coisas e situações que muitas das vezes Deus fica em silêncio. Não é porque Ele te abandonou. É porque Ele está vendo se você acredita e confia nas promessas que Ele tem para a tua vida. E eu falava: Deus, eu não posso, mas teu Espírito pode. Porque, irmãos, eu sempre falo: tudo pode estar bem, mas o dia mal bate na nossa porta. Igreja, eu sempre falo, é um lugar que nós temos que aprender a confiar no Senhor, e nós temos que saber que um dia Ele vai nos arrebatar, para nós vivermos com Ele para todo sempre. Porque tem muita gente, irmão, que passa por aqui, mas passa na provação, mas quando a bênção vem, ele não volta mais. Mas quando o dia mal bate, é aí que Deus ele fica de pé, dizendo: agora eu quero ver se esse crente confia em mim. Irmãos, eu fiquei 3 horas. Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Deu 3 horas de cirurgia. Eu estava no fundo do corredor. Aí o doutor Demis só fez assim para mim. E eu fui orando: Deus, vai na frente. A hora que eu cheguei perto dele, ele falou: ó, pede a igreja de vocês para orar pela nossa vida, porque nós salvamos a tua esposa. Irmãos, Deus fez uma grande obra na vida da minha esposa. Essa segunda vez o cisto pesou 6 quilos, era um cisto dentro do outro. Pesou 6 quilos, eu tenho até o vídeo. Se eu tivesse lembrado, eu não ia testemunhar. Eu tinha colocado no telão aqui para vocês verem. E tiraram 10 litros de líquido de dentro dela, pastor. E a pelinha do cisto parece uma bexiguinha, irmão. Se explode, não dava tempo. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Então, nessa noite, eu não preciso preocupar com o grito do pregador, eu não preciso forçar nada, porque quem está no controle dessa igreja é Deus. Eu não sou o primeiro que falo,
Deus tem promessa para essa juventude. Tem jovens aqui nesse lugar que vai caminhar pelas ruas de Cássia, e Deus vai trazer um grande número de jovens, aleluia, para aceitar Jesus, porque Deus tem promessa. E Deus, Ele está falando para mim aqui no meu coração: eu não vou levantar uma igreja inchada nesse lugar. Eu vou levantar uma igreja poderosa. Eu vou levantar uma igreja com sinais. Eu vou levantar uma igreja diferenciada. Mas para isso acontecer tem que ter identidade. Pastor, eu sou jovem, tenho identidade e quero fazer a diferença. Eu gostaria que a igreja colocasse de pé. A Bíblia diz, irmãos, que o diferencial na vida de